virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Deus, o Rei da terra, o Rei de todas as nações, o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Graças a Deus que estamos aqui nesta noite na presença do Senhor. Dou as boas-vindas aos irmãos presentes aqui no templo e também aos irmãos que estão aí na internet nos acompanhando nessa transmissão. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos aí esse deleite praticamente no meio da semana, né? Até chegar no domingo, quando então estaremos aqui pela manhã, à noite, como igreja do Senhor. Nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Convido você a que abra sua Bíblia no Salmo de número 97. Salmo 97. A majestade e o domínio de Deus. Esse cântico que foi entoado aí, fala que Deus é o único que deve ser glorificado, deve ser honrado. E quem não temerá o Senhor, né? Quem não temerá o Senhor? Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus tremendo. Seus feitos são grandiosos. Não se pode medir, não se pode contar a grandeza do Senhor. A majestade do Senhor, reina o Senhor, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai o fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da justiça, ó Senhor, da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém e amém. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Essa é a confiança que nós devemos ter, irmãos, pois vivemos dias difíceis, dias conturbados, dias de
muita ansiedade nos corações, mas nós não podemos perder de vista que quem reina é o Senhor. É Deus que estabelece reis, é Deus que derruba reis, é Deus que está no controle de todas as coisas, e nós somos seus servos. Devemos manter os nossos olhos sempre fixados no Senhor. Devemos cantar, como foi cantado aqui, reina o Senhor, tremam os povos, como diz um outro cântico. Ele está entronizado acima dos querubins. Esse é o nosso Deus, né? E aqui diz que os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. A glória de Deus está aí para ser vista nas suas obras, na sua criação, especialmente, irmãos, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você não perca nunca de vista, apesar da loucura de todo mundo à nossa volta, e você não perca de vista a beleza de Cristo, a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus nesta hora, nesta oração que faremos de adoração ao Senhor. Deus querido, nós nos reunimos agora na Tua presença, nós aqui, Senhor, no templo, e nossos irmãos, ó Deus, em casa, também acompanhando este momento de devoção, ó Pai, que temos diante do Senhor. Ó Pai, lida a Tua palavra, percebemos, através da revelação que o Senhor faz de si mesmo, que o Senhor é o Deus grandioso, que o Senhor domina sobre este mundo e sobre todo o universo que nos cerca. Muitas vezes, Senhor, recebemos um homem cheio de arrogância, cheio, Senhor, de todo tipo de vaidade que se possa imaginar, ostentando, Senhor, coisas que não deveria ostentar. Como diz o salmista, ó Pai, no Salmo 14, que aquele que não te teme, não te considera em seu coração. Ó Deus, que possamos assim temer o Senhor, considerar o Senhor nas Tuas obras, na Tua palavra, no louvor, na adoração, e que assim possamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua majestade. Ensina-nos, Senhor, a viver a cada dia com humildade, com simplicidade. Ensina-nos, Senhor, a caminhar como o Teu Filho nos ensinou a caminhar, sempre submissos à Tua vontade. Assim, ó Deus, nós nos rendemos aos Teus pés e declaramos as Tuas maravilhas, e declaramos que somos do Senhor, declaramos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, é a nossa única regra de fé e prática. Ó Deus, que esta palavra poderosa, que esta palavra que nos santifica, essa palavra em toda a sua beleza, riqueza, ó Deus, que ela esteja sempre presente, não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, e que assim vivamos diante do Senhor em adoração constante, adorando o Senhor em espírito e em verdade, e que as nossas palavras, os nossos atos, sejam sempre, ó Pai, voltados nesse sentido. Agora, neste momento, ó Pai, queremos dedicar a Ti o nosso tempo, a nossa vida em adoração. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor domina sobre todas as coisas e nos rendemos a Ti. Assim, ó Pai, rogamos ao Teu Espírito Santo a Tua presença no nosso meio. Ó Espírito, Tu que és o Consolador, o Ensinador, o que está sempre presente, ó Pai, no meio daqueles que Te invocam, nós queremos pedir o Teu favor nesta hora, iluminando a nossa mente, o nosso coração, transmitindo assim a vontade do Pai, do Rei dos Reis, do Rei das Nações, no nosso coração. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração, pois assim o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler ainda um salmo, o salmo de número 38. Salmo 38. Salmo 38. Arrependimento do pecador, diz esse salmo. É um salmo de Davi,
que forma um conjunto com o Salmo 32 e também o 51. Diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues do teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O que nós percebemos aqui nesses versículos, irmãos, é um sentimento de sofrimento, e Davi reconhece que esse sofrimento é devido ao seu pecado, e ele então se arrepende diante do Senhor. Ele clama ao Senhor, e ele abre o seu coração diante de Deus, expondo todos os seus sentimentos, os desejos do seu coração, a tal ponto que ele diz: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Tem coisas, irmãos, que ficam no nosso coração, na nossa mente, e nos afligem, e nós precisamos colocar isso diante de Deus. Jesus nos ensinou assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Paulo, escrevendo, ele diz que as nossas ansiedades devem ser levadas diante do trono de Deus, diante da presença do Senhor. Devemos depositar por meio da oração aquilo que aflige o nosso coração. Às vezes enfrentamos problemas pessoais, interpessoais, enfrentamos problemas na família, enfrentamos problemas diversos, tomamos hoje conhecimento de tantas coisas acontecendo à nossa volta. Isso tudo traz ansiedade, muitas vezes tristeza, e isso vai pesando o nosso coração. Este é o momento de nos esvaziarmos diante do Senhor, é o momento de orarmos e pedirmos para o Senhor, como ele diz aqui no versículo 21 e 22 desse mesmo salmo, no finalzinho: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Nós vamos cantar um hino, o hino 135, e é o momento de você também derramar o seu coração diante do Senhor. Davi, ele reconhecia a sua fraqueza por causa do seu pecado, e ele diz que os seus erros já se elevavam acima da sua cabeça, as suas iniquidades eram como fardos pesados, excedendo as suas forças. Esse hino diz que você precisa ter mais de Cristo no seu coração. Mais de Cristo quero ter, diz aí o cantor sacro, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Que ao cantarmos esse hino, você possa orar ao Senhor também dizendo: mais de Cristo eu quero ter. Orando assim, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo o favor de Deus na sua vida. Sua mansidão.
Vamos orar com o nosso irmão, o presbítero Zé Ricardo, neste momento, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos estar na sua casa, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque nos trouxeste até aqui, ó Pai, e podemos aqui, ó Pai, cantar louvores ao teu nome, ó Pai, poder, ó Pai, ler a sua palavra e aprender de ti, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que venha abençoar os nossos corações, ó Deus, as nossas vidas. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus, que nós colocamos na sua presença, ó Pai, que possamos, ó Pai, andar em novidade de vida a cada momento, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a trilharmos esse caminho, ó Pai, estar sempre, ó Deus, com o foco em Ti, ó Pai, os nossos olhos voltados para Ti. Abençoa, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, e faz, ó Pai, que possamos sair daqui hoje, ó Pai, engrandecidos por Ti, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu santo e bendito amor. Dá-nos, ó Deus, a Sua paz, é o que nós oramos no nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus, hoje para todos sempre. Amém. 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 Vamos cantar louvores ao nosso Deus, continuando assim a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Gostaríamos de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé para cantar conosco esses cânticos espirituais.
Ó, vem, Senhor Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, mostra formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, mostra formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, mostra formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, mostra formosura no seu santuário. Senhor, meu Deus e Pai, a Ti seja o louvor, a honra, a glória e toda adoração, Pai. Somos pecadores, necessitamos da Sua graça, da Sua misericórdia e conhecer quem Tu és, Senhor. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, faça resplandecer sobre nós, Senhor, a luz do Teu rosto e nos dê a Tua paz. Assim nós pedimos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos, irmãs. Nós vamos ter ainda uma palavra de oração. Nós vamos agradecer a Deus os dízimos, as ofertas. Se você trouxe, pode estar depositando no gasofilácio. Fique à vontade. E também, se quiser fazer a sua oferta e entregar o seu dízimo na conta bancária da igreja, fique à vontade. Vez por outra aparece aí. Tem aí também o PicPay, que você pode estar fazendo a sua oferta para o CASIP. O CASIP é o Centro de Assistência Social da Igreja Presbiteriana. E nós temos aí feito muitas doações, ajudado muitas famílias através do CASIP, que é, na verdade, o trabalho social da nossa junta diaconal. Você pode ajudar fazendo a sua oferta específica, doando uma cesta básica, trazendo um alimento aqui na igreja. Essa cesta básica pode ser trazida aqui na igreja durante a semana, na secretaria, e ser entregue aí para o secretário Alessandro. E depois de uma triagem que é feita pela nossa junta diaconal,
esses alimentos são distribuídos a famílias que têm necessidade. Amém? Vamos estar orando neste momento, orando também pelos nossos missionários. O nosso irmão Sani, a irmã Karen, juntamente com a filhinha Débora, estão lá na Índia, estão lá no sopé das montanhas do Himalaia, estão evangelizando ali os conterrâneos do Sani, os indianos, e é um trabalho difícil e perigoso também, né? Como ele diz lá na mensagem que eu encaminhei para os irmãos hoje da igreja. Então vamos estar orando neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nesta hora primeiramente agradecer os dízimos e ofertas que são trazidos à tua casa. Ó Deus, dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento, dá-nos temor na administração desses recursos a cada dia, para que possamos fazê-lo, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa igreja que está em obra. Ó Deus, abençoa os irmãos que têm trabalhado nessa obra, nosso irmão Hernani, o Paulo, seu ajudante. Abençoa, Senhor, a igreja na administração desses recursos em relação a essa obra. Proteja, Senhor, esses irmãos que estão trabalhando, e que tudo isso, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a nossa igreja, os dizimistas, os irmãos que têm ofertado, os irmãos que têm, Senhor, trazido aqui não somente suas contribuições financeiras, como membros desta igreja, ó Deus, pela fidelidade em seus corações, mas aqueles que têm trazido, Senhor, ofertas para o CASIP e têm ajudado famílias, não só da nossa igreja, mas da nossa cidade, ó Deus. Vidas têm sido aí, famílias inteiras têm sido ajudadas através do CASIP. Abençoa esses irmãos, abençoa a igreja, que solícita tem feito, Senhor, muitas vezes mais do que temos pedido. Por isso nós te louvamos e rogamos a tua bênção sobre o teu povo. Pedimos ainda, Senhor, pelos missionários, nossos irmãos que estão no campo levando o teu evangelho. Rogamos pela vida do Sani, da Karen, da Débora, que estão lá na Índia, ó Deus, estão levando o teu evangelho a famílias ali naquele país, muitas vezes em situação de risco. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, desta família, proteja-os, guarde-os a cada momento, não somente o Sani, sua esposa e sua filhinha, mas todos os demais missionários que têm ali empenhado na pregação do teu evangelho. Rogamos também, Senhor, pelos demais missionários que a nossa igreja tem ajudado a sustentar, nosso irmão Juarez, o nosso irmão Gilberto, meu irmão Adriano. Derrama a tua graça, Senhor, e sustenta esses irmãos e suas famílias, não somente com sustento material, mas espiritual, e que eles se sintam fortalecidos na força do Senhor, na palavra do Senhor, para continuarem anunciando o teu evangelho, e que vidas sejam salvas, ó Pai, da morte eterna por meio da pregação desses irmãos. Sustenta a nossa igreja para que ela, Senhor, continue sustentando a outros que estão nesse ministério. Agora que vamos ler a tua palavra, Senhor, pedimos a tua iluminação, clamamos o teu favor. Ó Deus, que essa luz do Senhor alcance os nossos irmãos que estão aqui no templo e aqueles que estão em sua casa, ó Deus, neste momento no seu conforto. Ó Deus, abençoa levando a tua mensagem e que esse estudo possa fazer bem aos seus corações, não só o que diz respeito ao conhecimento, mas principalmente ao temor do Senhor, a uma vida de fé, como aqueles que viveram antes de nós e deixaram um legado de um exemplo maravilhoso de fidelidade e amor pela tua obra, pela tua causa. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, Jeremias capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, e vamos falar do seu livro e também dos dois livros que ele escreveu, que é o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. Nós vamos tratar aí desses dois livros, né, e do seu autor. Vamos falar algumas coisas. Aqui o que nós estamos fazendo, irmãos, é só uma introdução. O estudo desses profetas deve ser muito mais aprofundado por vocês depois, tá? E aconselho vocês aí a buscarem esse conhecimento, porque embora esses homens, esses servos de Deus tenham vivido um tempo tão distante de nós,
numa geografia tão diferente da nossa. No entanto, eram seres humanos a serviço de Deus e nos deixaram um exemplo maravilhoso de fé e prática, em suas vidas. Capítulo 1 de Jeremias, diz assim, versículos de 1 a 10, palavras de Jeremias. Aqui esse texto vai falar sobre a vocação de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao final do ano, 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora vamos ler Lamentações. Olhei sua Bíblia aí um pouco para frente. Lamentações, também capítulo 1, versículos de 15 a 18. Nós lemos aqui o chamamento do profeta, o chamamento de Jeremias para ser profeta, e aqui em Lamentações nós vemos o seu sofrimento pela tomada, pela derrubada de Jerusalém por Nabucodonosor. Versículos 15 a 18. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como num lagar, a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem os seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Amém e amém. Que tristeza, irmãos, ver essas palavras de Jeremias aqui nesses versículos e no livro de Lamentações como um todo. Ele sofreu terrivelmente, por isso que ele escreveu aí esse livro tão específico, falando das suas lamentações. Mas é interessante que, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de ser de fato um lamento as suas palavras, ele diz aí no versículo 18: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ele reconhece, ele chora, ele lamenta, ele, quem sabe, arranca os cabelos e a barba, que era algo que se fazia naquela época, em sinal de tristeza, de abatimento, de arrependimento, e ele então reconhece, nessa forma, que Deus é justo, e que ele é rebelde, de que ele é pecador. Muito bem, Jeremias, o profeta do Senhor. Esta é a visão que nós temos que ter, meus irmãos, desse grande servo de Deus, que Jeremias foi um profeta do Senhor.
E também, é claro que, eu diria que não na mesma medida, mas eu diria que de forma superior, também somos profetas do Senhor. Porque Jeremias viveu num tempo de grande convulsão nacional, o inimigo estava às portas, e ele alertou o povo sobre o perigo que estes corriam, em relação à sua rebeldia contra Deus, mas o povo não deu a mínima, e ele com tristeza, com sofrimento no coração, ele viu toda aquela destruição se abatendo sobre o povo. Ele viveu num tempo muito distante, nós vamos ver aqui que ano era, e nós vivemos em pleno século 21, e nós somos a igreja de Deus, nós somos os profetas do Altíssimo presente hoje na terra, e temos que também, como ele fez, proclamar, temos que declarar em plenos pulmões o perigo que todos correm à nossa volta, de serem rebeldes contra o Senhor, porque também, irmãos, o inimigo está à porta, e vale a pena dizer que este inimigo que destruiu o povo de Israel, foi um inimigo enviado pelo próprio Deus, e nós temos que falar também que o juízo de Deus está aí, às portas da cidade, do país, das nações. Desculpem, porque Jeremias não profetizou só a respeito de Israel e de sua rebeldia contra Deus, mas profetizou a respeito de muitas nações daquela época, falando inclusive da própria Babilônia, que ela deixaria de existir, porque Deus, o Deus que julgaria o seu povo, também julgaria o seu opressor. E isso aconteceu de fato. Isso aconteceu de fato. Muito bem, vamos lá. Introduzindo aí, irmãos, como vocês vão ver aí na tela, os dois livros em estudo fazem parte de um mesmo contexto histórico e foram vivenciados pelo profeta Jeremias. E esses livros apresentam a situação crítica do reino de Judá, especialmente de Jerusalém, porque o reino de Israel, como era conhecido, o reino do norte, já não existia mais. A Síria já havia destruído aquele reino. Eles já não existiam mais como reino, como nação. E aí então restava o reino de Judá, e com sua capital, Jerusalém. E aí então, esses livros tratam especificamente aí da situação crítica desse reino, e da destruição que eles sofreram, e o cativeiro que os babilônios impingiram sobre eles. Mas quem foi Jeremias? Quem foi esse profeta? Jeremias, ele era sacerdote desde o nascimento. Essas palavras aí do versículo 1 mostram isto, Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, desde o nascimento, ele já foi chamado por Deus, como o próprio Deus diz aqui na sequência, foi chamado para o ministério da profecia ainda jovem. Os versículos de 6 a 10 vão apontar para isto. A mensagem que teve de transmitir, irmãos, era tão severa contra o povo, que custou a amargura ao seu coração patriótico e compassivo, As lamentações que proferiu revelam tristeza de um coração ferido pela maldade e pelo pecado. Você imagine você ter que anunciar ao seu povo a destruição, a morte, a vingança de Deus. Então ele sofreu intensamente sobre a sua missão de pregar essa palavra. Muito bem, o ministério de Jeremias, irmãos, não foi aceito pela sua própria família. E como disse o próprio Senhor Jesus, nenhum profeta é bem aceito na sua própria casa. Veja aí no capítulo 12, versículo 6, e no capítulo 38, versículos de 8 a 9.
ele foi rejeitado pelos seus familiares. E é assim mesmo, né? Quando você começa a pregar, como você começa a dar testemunho a respeito de Deus, os primeiros a te rejeitarem são os da sua casa, são da sua família. Comece a realmente ser crente dentro da sua casa. É fácil ser crente no meio de crentes, ser luz no meio da luz, ser sal no meio do sal. Mas começa de fato a falar de Jesus, a proclamar o juízo, a justiça de Deus aos homens. O povo de Jerusalém conspirou contra Jeremias, está aí no capítulo 18, versículo 18, e também no capítulo 20, de 1 a 3. Houve uma conspiração contra ele, de morte. Ele estava sob ameaça de ser assassinado. E ele foi lançado na prisão diversas vezes. Está aí no capítulo 37, versículos de 11 a 15. Ele foi castigado severamente. E na queda de Jerusalém, irmãos, o profeta, ele recebeu como que um bônus, né, do opressor. Ele foi solto por Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor não matou Jeremias, até porque os profetas, naquela época, eles eram místicos, né, e os reis temiam matá-los, porque eles temiam afrontar os deuses, então eles deixavam os profetas vivos. E Jeremias, por sua vez, claro que nós entendemos a soberania de Deus, a misericórdia do Senhor. Certamente a nação de Nabucodonosor não respeitava nada nem ninguém, eles eram atrozes. Mas Jeremias foi poupado por Nabucodonosor e teve de acompanhar os judeus que se refugiaram no Egito, e foi lá provavelmente que Jeremias morreu, no Egito. Jeremias foi chamado ao ministério profético no ano 627 a.C. E ele tentou, de todas as maneiras, irmãos, salvar Jerusalém do cativeiro da Babilônia. Jerusalém foi parcialmente destruída no ano 605 a.C., outra vez foi invadida no ano 597 a.C., e finalmente foi assolada e incendiada no ano de 587 a.C. Nabucodonosor cercou Jerusalém e aos poucos ele foi então invadindo, ele foi entrando na cidade, até então romper com os muros, até porque ficava num monte, né, de difícil acesso, e foram de fato aí muitos anos até que isso realmente acontecesse. E durante esse período, Jeremias ficou lá pregando, ficou lá testemunhando, ficou lá profetizando. Jeremias conviveu com muitos reis, como nós vemos aí. Manassés foi um deles, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E também conviveu com muitos profetas, foram contemporâneos de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Naum, Obadias, todos profetas que têm aqui os seus livros e que profetizaram a mesma coisa, praticamente, anunciaram o fim de tudo, o fim de tudo. É isso que nós vemos aí sobre o profeta Jeremias, numa breve explanação sobre quem foi Jeremias. Foi esse homem sofredor que teve que profetizar a destruição do seu povo por causa do pecado, da rebeldia contra Deus. Irmãos, o mundo está rebelde contra Deus. A sociedade está rebelde contra Deus. O mundo sem Deus é rebelde contra Deus. Mas preste atenção numa coisa. A profecia aqui não foi especificamente contra os gentios, contra pessoas que não conheciam a Deus. Foi contra o povo de Deus. E é isso que doía mais no coração do profeta. Profetizar contra um povo que conhecia Deus. Pelo menos diziam que conhecia. E a igreja, irmãos, conhece a Deus, ou diz que conhece a Deus. Mas será que a igreja, nesses tempos que nós temos vivido também, não tem tido uma semelhança com o povo de Israel naquele tempo? Será que não é necessário realmente despertarmos do sono
como diz Paulo, né, escrevendo: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós também temos que anunciar o Evangelho, porque não só o mundo corre sério risco de receber o juízo de Deus pela sua desobediência, mas a própria igreja, irmãos, a própria igreja, porque qualquer coisa que acontece contra a sociedade que nos cerca também nos afeta. Não fomos afetados pela pandemia? Se a economia do mundo ficar abalada, nós também seremos afetados. Estão falando aí da greve dos caminhoneiros, greve não sei do que, tá? Nós seremos afetados, e nós não somos a igreja, nós não somos do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Mas Deus, meus irmãos, permite que isso aconteça para nos lembrarmos de que nós temos um papel, nós temos uma missão, nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que levar o conhecimento de Deus para as pessoas e despertá-las do sono em que estão vivendo. Segundo ponto, como foi o chamado de Jeremias? Lemos aqui nesses 10 versículos aí a respeito do seu chamado. Ele recebeu uma missão profética difícil e desafiadora. A promessa do Senhor era confortante, mas o profeta seria colocado sobre nações, sobre reinos, e a palavra aqui é o seguinte: para arrancar, para derrubar, para destruir e para edificar e para plantar. Está aí nos versículos 8 e 9. A missão dele era difícil, talvez, né, uma missão impossível, mas Deus mandou. Deus havia mandado. O profeta denunciou a idolatria, capítulo 2, aí, versículo 13. E também no versículos de 23 a 25. Ele denunciou as injustiças vividas ali no meio do povo, capítulo 22, de 13 a 17. Você pode ver aí essas citações todas. Em suas queixas contra a impiedade de Judá, anunciou a iminente destruição do reino de Judá. Jeremias, irmãos, sem cessar, advertiu Jerusalém e o povo que lá morava, para que se rendesse ao rei da Babilônia quando ele chegasse, porque esta era a sentença do Senhor. Mas o povo judeu acusou o profeta de ser um traidor. Jogaram ele num poço por causa disso. Disseram que ele estava traindo. Então não pense você que, se você realmente assumir o papel nessa missão bendita de profeta do Senhor, que não vão se revoltar contra você e que também não vão te acusar de ser um traidor. O rei Nabucodonosor procurou recompensar o profeta, como vemos aí no capítulo 39, versículo 12. Vamos ler esse versículo? Jeremias 39, versículo 12. 11, versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. E o Nebuzaradã obedeceu completamente a ordem que Nabucodonosor havia deixado. Agora, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque ele pensou que Jeremias era favorável ao cativeiro. Mas a mensagem de Jeremias também era contra a Babilônia, porque a Babilônia estava cometendo um hediondo ato de destruição contra o povo de Deus. O pecado da Babilônia traria a sua própria destruição. É só vocês caminharem um pouquinho para frente, aí no capítulos 50 e 51. Você vai ver ali Jeremias falando contra a Babilônia. Jeremias, ele experimentou, irmãos, a aprovação daqueles servos do Senhor que cumprem fielmente a missão. Se você cumprir fielmente a missão, você também experimentará essa aprovação que sofrem os verdadeiros servos do Senhor. Descritos pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, que fala que
estes seriam perseguidos por amor do seu nome. E Timóteo, na segunda carta, Paulo diz no capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso é fato. Mas o que nós temos aqui, irmãos, olhando toda essa narrativa bíblica? Nós temos um profeta obediente a Deus. Jeremias foi um profeta obediente ao Senhor. E o que Deus requer do seu povo é exatamente isto: que sejamos obedientes à sua palavra, à sua vontade. O profeta, ele tinha em mente a recomendação divina: por onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Ele estava ciente da responsabilidade, mas sentia-se tímido, sentia-se limitado pela sua própria experiência. Veja o que ele diz aí no versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus meu, não sei falar porque não passo de uma criança. Quantas pessoas na igreja falam assim? Quanta gente fala assim: eu não sei pregar, mas Deus diz para você: não te mandei eu? O que eu te disser, você vai falar. Aonde eu te mandar, você irá. Mas nós costumamos nos justificar dizendo: não, eu não conheço, eu não sei falar, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou missionário. Mas o Deus que chama, irmãos, nós temos que nos lembrar disso sempre, é o Deus que prepara, é o Deus que prepara. E você, como crente, como profeta de Deus, tem que estar sempre preparado, como diz a palavra, para dar razão da fé que Deus colocou no seu coração, especialmente para proclamar os juízos de Deus. Jeremias estava ciente da responsabilidade, mas ele sentia-se limitado, talvez como você, como eu muitas vezes, me sinto limitado muitas vezes. Jeremias recebeu a bênção que lhe deu segurança e convicção. Deus disse para ele aí no versículo 9, eis que ponho em tua boca as minhas palavras. Bom, ele não falou que não sabia falar? Se você fala assim: olha, eu não sei falar, Deus fala para você: ponho na tua boca as minhas palavras. Agora ele não podia mais queixar-se de incapacidade de falar. Quando Deus escolhe um mensageiro, irmãos, ele sempre coloca a palavra inspirada na boca dos seus profetas. Vamos ler um texto, Mateus capítulo 10. Evangelho segundo Mateus capítulo 10. Versículo 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está vendo? Jesus aqui está admoestando, os seus discípulos. E ele diz assim: quando vos entregarem, não cuideis do que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Aí ele diz: visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E eles experimentaram isto. E nós também podemos experimentar, irmãos. Podemos experimentar. Jeremias recebeu a imposição de uma tarefa difícil, muito difícil. Aqui no capítulo 15, no versículo 10, ele diz assim: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Está vendo como ele sofreu? Jeremias foi chamado de profeta chorão, mas ele tinha motivos para chorar. Você tem motivos para chorar? Você tem motivos para se lamentar? Se tiver motivo para chorar, para lamentar, qual a ligação desses motivos com o Senhor da sua vida, com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei das Nações? Qual a relação?
com o anúncio do Evangelho, com a salvação das almas. A Bíblia diz assim: lamente-se cada um do seu pecado. A tarefa de Jeremias foi muito difícil, sofreu muito diante do dever de anunciar o julgamento divino. Foi levado perante príncipes, governadores e sofreu a perseguição de seu próprio povo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus como um profeta, experiência própria, de repente você se vê em lugares que você nunca imaginaria estar, diante de pessoas que você nunca imaginaria estar falando. Deus leva, Deus guia os seus profetas. Por isso que Jesus disse lá quando conversava com Nicodemos: o vento vem, vai, ninguém sabe dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. A perseverança do profeta Jeremias, irmãos, se alicerçava nas promessas de Deus. O toque da mão divina foi para ele prova tangível de que nunca estava sozinho. E nós não estamos sozinhos. Você precisa crer nisto. Creia, meu irmão, quando você está dando testemunho, quando você está profetizando para alguém a palavra de Deus, porque a igreja é boca de Deus, como o profeta era boca de Deus no meio do povo, a igreja é boca de Deus no meio do povo. Quando você está falando de Jesus, quando você está falando do amor de Deus, do juízo de Deus às pessoas, há alguém com você, maior que tudo e maior que todos, o Espírito Santo. Ele está ali naquele momento, te dando sabedoria, compreensão das coisas, te esclarecendo a mente, te elucidando dúvidas. Ele está ali falando com você, de forma especial. Jeremias não podia fugir. Quando o servo de Deus tem plena convicção da bênção de Deus, jamais recua e foge no cumprimento do seu dever. Ele não foge. Atos capítulo 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Aqui nós temos Pedro e João perante o Sinédrio. E Pedro então diz assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, de maneira alguma. Jeremias, ele foi profeta do Altíssimo, um profeta com compaixão. Ele teve compaixão. Destacamos aqui, meus irmãos, essa característica na vida de Jeremias. Esse é o quarto ponto. Devido às circunstâncias dramáticas que experimentou. Apesar de ter sofrido injustamente, de ser caluniado, jamais ele se revoltou e blasfemou contra o Senhor. Ele jamais fez isto. O livro de Lamentações é uma prova concreta do sofrimento interior do profeta, ao prever a destruição de Jerusalém e o julgamento divino sobre o povo desobediente. Esta mesma tristeza, irmãos, demonstrou, sabe quem? O Senhor Jesus, quando profetizou lá em Lucas 19, de 41 a 44, a destruição de Jerusalém. Jesus sofreu, ele chorou, ele diz: ah, Jerusalém, tu que matas os profetas, ah, Jerusalém. E ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Meus irmãos, e a palavra de Deus sobre o mundo é esta, de destruição, por causa do pecado. Embora entre Jeremias e Jesus haja um período de tempo de 600 anos, ambos choraram, por causa da dureza de corações impenitentes que ocasionaram um julgamento divino tão severo. No livro de Lamentações, nem tudo é tristeza, é verdade. Acima
do lamento, do choro, do sofrimento do profeta, há também a misericórdia sendo destacada. E ele diz lá no capítulo 3, de 22 até o 27, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e não tem fim. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele vai dizendo essas palavras. Ele vai dizendo dessa forma. A graça divina, irmão, sempre brilha acima do pecado e continuará brilhando nos corações que colocam a palavra de Deus como fonte de energia espiritual. A mensagem do livro de Lamentações ficou tão marcante na vida de Israel que os judeus a leem até hoje. Lá nas sinagogas, nos dias 9 do quarto mês, no dia 9 do quarto mês, em memória da destruição de Jerusalém, o lugar onde Jeremias chorou, as suas lamentações é atribuído ao mesmo lugar onde, séculos depois, Jesus chorou. Olha que incrível! Ambos choraram no mesmo lugar, olhando para Jerusalém. Ainda hoje atribui-se em Israel um lugar histórico chamado Muro das Lamentações, que está lá, o que sobrou do templo. Quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A compaixão de Jeremias, irmãos, é tocante e é também inspiradora. Ele sentiu uma verdadeira paixão pelas almas perdidas e por isso lamentava-se por não conseguir convencer o povo que buscasse a Deus. Há muitos pastores, há muitos líderes, há muitos irmãos que ainda hoje vivem as lamentações por causa do pecado e da frieza espiritual das suas igrejas. Meus irmãos, não há coisa pior para o coração de uma liderança do que perceber que os membros da sua comunidade são frios e insensíveis à palavra de Deus. Porque você fala, você prega, e parece que você está falando numa câmara de eco. A sua palavra vai e vem de volta para você. E não causa efeito nenhum. E não transforma nada, e não muda nada, continua tudo do mesmo jeito. Não existe coisa pior para uma liderança de uma comunidade do que isto. Jeremias foi um profeta com submissão incondicional. Esse é o último ponto que vamos ver. Ele demonstrou um espírito de plena submissão ao aceitar o desafio da sua missão. Ele sabia que precisava viver conforme a vontade de Deus, e não sabemos isto. Em muitas ocasiões foi mal sucedido, porque nem o povo e nem a autoridade queria dar ouvidos às suas profecias. E uma atitude, irmãos, exemplar de submissão foi a compra de um terreno em Jerusalém, quando ele mesmo havia profetizado a destruição iminente daquele lugar. Ele comprou um terreno para construir uma casa, para mostrar a sua submissão a Deus. Deus mandou e ele foi e fez. Mas para que isso? O servo do Senhor, irmãos, aceita sempre a ordem divina, embora não compreenda o seu significado. É fácil crer quando tudo é favorável e promissor. Por isso que nós temos que olhar sempre para o mundo e para a situação que nos cerca dentro da ótica de Deus, na sua palavra. Nós precisamos separar as coisas, irmãos. O tempo, as pessoas, isso é história, serve apenas de exemplo para nós não cometermos os mesmos erros. Isso não vai se repetir da mesma forma, não. Nabucodonosor já foi embora, já morreu.
Surgiram outros e surgirão outros, mas esse nunca mais. Barra Mansa não será cercada pelo inimigo, como aconteceu com Jerusalém. Esperamos que não, né? Mas se acontecer, muito embora espiritualmente falando, está cercada pelo inimigo, por hostes demoníacas, isso é fato. Mas o que é que nós temos feito como profetas do Senhor? Meus irmãos, Deus prova a nossa submissão, exigindo enfrentar situações incômodas. O profeta Abacuque viveu a experiência de uma submissão incondicional. Ele não entendeu o que estava para acontecer, ele não entendia por que Deus não destruía a Babilônia. E ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia e ficarei esperando a resposta do Senhor a esses meus questionamentos. Por que não destrói esse povo inimigo que está aí às portas? E ele encerra o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei, confiarei no Senhor. É isso, é isso. Submissão incondicional à vontade de Deus. Precisamos aprender muito sobre isto. Muito sobre isso. Concluindo, irmãos, já que a chuva está atrapalhando o som, a mensagem de Jeremias, tanto no seu livro profético, olha que imagem bonita, hein? A mensagem de Jeremias, tanto no seu livro profético como nas Lamentações, deixa claro para a igreja que o nosso Deus, irmãos, é um Deus zeloso e fiel em suas promessas. Por isso, Ele executa os seus juízos sobre as nações. Se nós cremos que Deus cumpre suas promessas em relação às bênçãos, Ele também cumpre suas promessas em relação aos seus juízos. Jeremias transmitiu uma mensagem cheia de esperança, alicerçada tão somente em Deus, apesar das calamidades e ameaças ao redor. Mas ele sabia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, e este é o segredo, porque não somos consumidos. Este é o grande segredo, porque não somos consumidos pela ira do Senhor, em meio a tanta iniquidade e depravação da humanidade. Esta é a razão, simplesmente, esta é a razão. No versículo 32 aí, meus irmãos, do capítulo 3, está escrito assim: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ainda que entristeça alguém, Deus, Ele tem compaixão. Ele não é como cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse grande desafio visto na vida desse profeta seja também o nosso desafio, o desafio que Deus nos faz com respeito ao Evangelho do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus, irmãos, ele anuncia a salvação dos homens através do amor de Deus, mas anuncia também o juízo àqueles que forem impenitentes e não se arrependerem. O Evangelho é isto, ele é anúncio de salvação e é anúncio também de condenação. O Evangelho é boas novas, mas a mensagem de salvação vem acompanhada de uma mensagem que mostra que aqueles que não se entregarem, que não se mudarem
os seus modos de agir, o seu comportamento, os seus caminhos, irão pagar muito caro. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, graças te damos por este momento de devoção, de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Jeremias, desse grande exemplo que ele nos deixou. Obrigado porque nos anos que ele viveu neste mundo, ele nos deixou, Senhor, um legado de fé, de compromisso, de submissão. Ó Deus, nos mostrando, Senhor, a sua história. Obrigado por essa história maravilhosa, Senhor, que o Senhor deixou registrada para nós. Ó Deus, que não sejamos como aqueles impenitentes de Jerusalém que ousaram desafiar o Senhor, desobedecendo a Tua palavra. Que sejamos como Jeremias, que obedeceu e foi fiel. E certamente, ó Deus, já desfruta nas mansões eternais a recompensa que o Senhor lhe deu. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja, Senhor, seja a boca do Senhor, profeta do Senhor nessa terra, anunciando as verdades do Senhor a cada dia. Assim nós oramos por aqueles que estão aqui nesse templo e oramos por aqueles que estão nos acompanhando na internet. Que a Tua graça e a Tua paz esteja sobre a vida do Teu povo e que estes, ó Deus, munidos pela Tua palavra, possam anunciar em todo lugar a Tua vontade. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, então estamos aí numa caminhada bíblica. Hoje nós falamos sobre Jeremias, sobre o seu livro, os seus 2 livros, né? Na próxima semana vamos estudar o livro de Ezequiel. Então esteja acompanhando esses estudos, essas introduções ao estudo do livro, né, desses profetas, porque há muito que aprender sobre suas vidas, sobre o que eles fizeram. Lembrando aí os irmãos que domingo agora, na escola dominical, começamos a classe de catecúmenos. Então, 9 horas da manhã, né, nós teremos aqui a nossa classe no templo, e eu estarei aí estudando as doutrinas da graça, as doutrinas da igreja reformada, com os irmãos que querem se tornar membros da nossa igreja. Então, esteja aí agendando já, domingo de manhã, para esse estudo. Amém? Deus abençoe os amados, tenham uma boa noite, graça e paz.